Brasil daqui para frente num processo de transição da saída de uma presidente e de um país que possa sonhar com novos projetos. Era isso, eu passo a palavra ao deputado Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pedi a repartição do tempo com o nosso líder Nilson, porque acredito que muitos deputados aqui presentes estão precisando aprender um pouco a respeito da história. A história é cíclica, ela se repete, mas a história é imutável, existem versões, mas a história está aí, precisamos aprender com ela. Eu escutei vários parlamentares que subiram à tribuna ou falaram aí do próprio plenário, com alcunhas, por exemplo, como fascistas em relação ao movimento que lá está acampado em frente ao Congresso. Fascistas contra aqueles que empinaram um boneco de maneira bem-humorada ou pichuleco, estão percorrendo o Brasil, fazendo uma crítica pertinente, apesar de peculiar. Aliás, existe aqui um partido nessa casa que tem perseguido o pichuleco com faca e tem colocado nas redes sociais que está comemorando na hora que perfura um pichuleco, esquecendo talvez que na história recente do Brasil, bonecos foram feitos para criticar figuras públicas, sem que da parte deles houvesse essa demonstração de fascismo, de intolerância, de falta de democracia, daqueles que não sabem e não conseguem conviver com a democracia burguesa. Sim, democracia burguesa, porque são partidos que se apropriam desse instrumento para, dentro da democracia, fazerem a sua revolução bolivariana. E falo assim porque o fascismo é irmão do comunismo. Benito Mussolini foi comunista. E depois o fascismo, quando se estabeleceu com as suas práticas, se não vejamos, Estado totalitário, comunismo e fascismo, partido único, comunismo e fascismo, controle da imprensa, comunismo e fascismo, materialismo e perseguição à religião, comunismo e fascismo, perseguição a minorias étnicas, religiosas de gênero, comunismo e fascismo, aparelhamento do Estado, comunismo e fascismo. Isso é tão forte que na Segunda Guerra Mundial, em 1939, os ministros de Relações Exterior da Alemanha nazista e da União Soviética celebraram o pacto Ribbentrop-Molotov. Esse pacto foi feito para dividir a Polônia. Isso aconteceu e assassinaram a população polonesa e os judeus lá presentes. Depois, em 1941, a Alemanha fascista quebra o pacto, porque dois bicudos não se beijam. E o que acontece é que, na verdade, se acusa aquilo que se pratica. Infelizmente, esses partidos não sabem conviver com o processo democrático, não sabem conviver com o contraditório, pregam a hegemonia cultural e o partido único, têm dificuldade de conviver com o processo democrático, e isso está acontecendo agora. É muito triste quando vemos, e eu estou aqui há 3 mandatos, centenas de manifestações democráticas, sem que houvesse enfrentamento por parte de outros grupos. Mas agora, quando o Movimento Brasil Livre acampa ali em frente, nós vemos aqui líderes partidários incitando a violência. E o que é pior, incontinente, só concluir, senhor presidente, incontinente, uma facção, um exército aparelhado, segundo Lula é o exército do PT, o MST, o Movimento Sem Terra, que não tem CNPJ, que não tem responsabilização, são na verdade aqueles que agridem a Constituição porque atentam contra a propriedade privada e contra o Estado de Direito, se instalam para agredir, não para fazer o contraditório, se instalam para esfaquear, estapear e intimidar. Tática fascista! E isso tem que ser denunciado e isso tem que ser combatido. Então, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que dê a devida proteção àqueles que estão se manifestando de maneira democrática. Para a liderança Solidariedade, deputado Arthur Maia.